Beleza, muito boa tarde para quem já está assistindo a nossa live aqui, para falar um pouco sobre segurança da informação. Eu sou o Vandilson Lima, sou analista de suporte aqui da M3 Soluções, sou responsável pela produção do conteúdo do marketing digital, nossa produção de conteúdo lá em nosso blog, e também faço parte do time de treinamentos e de instalação, enfim, de toda essa parte de software aqui da M3 Soluções. Comigo está Nairton Veras. Nairton, ele é pós-graduando em segurança de redes de computadores, especialista em sistemas operacionais e redes e supervisor técnico em infraestrutura de TI na M3 Soluções. Também estou aqui com Humberto, que tem um currículo bem extenso. Humberto, ele é consultor de segurança de informação e professor universitário, professor também da IESP, Estácio de Sá João Pessoa e da Unip. Ele é analista de sistemas também lá no TCU, no TCU da Paraíba, aliás, no TCE, né, da Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado aqui da Paraíba, e proprietário da Plan Desenvolvimento e Consultoria, vale lembrar também que é um filho de Cajazeiras, Humberto daqui. Então, vamos dar início. Eu queria que Nairton fizesse uma breve introdução sobre o que é que a gente vai falar hoje, o que é que a gente vai abordar, e com você aí, Nairton. Boa tarde, pessoal. Bem, essa live é feita para você, principalmente empresário, que tem que tomar devidas providências com relação a esses ataques. A gente está aproveitando que segurança está em evidência aí na mídia, na internet, nos canais de comunicação, e resolvemos aqui chamar o nosso amigo Humberto, referência em segurança da informação aqui na Paraíba, e nós vamos abordar diversos assuntos. Entre eles, o que é o ransomware, que é o ataque que ocorreu nesse último final de semana, que ainda está ocorrendo, né? E ver se as pequenas empresas, as empresas aqui do Alto Sertão da Paraíba, quais os riscos que elas estão correndo, se elas têm risco, se elas são alvos também para esse ataque, e as consequências, não só as consequências do ataque, a consequência digital, né, nos computadores, mas também até consequência fiscal a empresa pode ter, a empresa que for vítima do ransomware. Então, para iniciar, eu gostaria de dar uma boa tarde a Humberto. Tudo bem, Humberto? Tranquilo. Boa tarde a todos que estão assistindo. Estou aqui para tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham com relação ao assunto. Vamos lá. Humberto também é meu professor de segurança da informação, então tem uma mania de chamar de professor Humberto. Não posso ser que saia o professor, mas é sinal de respeito, né, Humberto? Então vamos lá. Todos nós somos alunos. Então, Humberto, vamos começar primeiramente. Fala resumidamente para a gente aí, para o pessoal entender. Como se deu esse ataque que começou no último final de semana, do WannaCry, e que agora já estão falando desse novo vírus, o Aducas, que também está usando os mesmos meios de ataque, as mesmas brechas de segurança que o WannaCry usou. Então, explica aí para a gente, de forma resumida, para a gente entender o que foi essa onda de ataque aí. Bom, vou tentar resumir, apesar de ser um pouco difícil resumir, porque a história ela vem não só na sexta-feira, né? Na verdade, o impacto todo causou na sexta-feira. Foi causado, obviamente, por um vazamento de documentos da NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos. Eles vinham desenvolvendo exploits, que são softwares que exploram vulnerabilidades no Windows, e isso estava documentado lá na NSA, e um grupo chamado The Shadow Brokers, esse pessoal conseguiu roubar esses documentos, que diziam que eles estavam conseguindo invadir máquinas, computadores com Windows, e dando detalhes sobre a invasão. Então, de posse desses documentos, o pessoal da Shadow Brokers acabou por divulgar esta falha, ok? E após divulgar essa falha, alguns outros grupos de hackers começaram a desenvolver
soluções para a invasão. Uma delas foi o WannaCry. Né? O Adiocus, na verdade, ele foi descoberto muito depois, ou seja, essa semana já depois de ter a invasão concretizada do WannaCry, é que um pesquisador acabou descobrindo que esse Adiocus, na verdade, ele já vinha atuando bem antes da sexta-feira. Só que ele é bem diferente ele não funciona parecido. Ele utiliza a mesma brecha de segurança para entrar no computador, mas ele não causa os danos que o ransomware, o WannaCry, ele faz. O WannaCry ele sequestra, criptografa os dados do cliente e pede um resgate em cima disso, que é o foco do ransomware. O Adiocus, na verdade, ele é um bot de mineração de moeda digital. Tá? Assim como o Bitcoin, só que ele minera uma outra moeda que a gente chama de Monera. Tá? E talvez o ataque do WannaCry poderia ter sido até bem maior se não fosse por um pequeno detalhe. O Adiocus, que é essa botnet, né, que foi descoberta agora, ele infecta o computador e através da rede ele consegue infectar outros computadores também, certo? Só que tem uma coisa, depois de ele infectar, ele bloqueia a porta que o WannaCry entra. Então, uma vez pegou o Adiocus, você não pega o WannaCry. Então, as pessoas elas estão ainda não se tem realmente dados sobre isso, porque ele é muito silencioso, ele não manda nenhuma mensagem para ninguém, tá? Ele fica somente ali explorando recursos do computador da pessoa para minerar essa moeda digital. E, obviamente, fica difícil de você saber, de ter uma ideia, mas eles esperam que seja a quantidade de computadores infectados com esse outro pode até superar a quantidade dos que foram explorados com o WannaCry. Tá? Mas tudo isso surgiu depois desse vazamento dos documentos da NSA. E tá uma briga entre a Microsoft e o pessoal da NSA, quem é a culpa de quem foi que fez isso, aquele, e no fim das contas, quem paga a conta é o usuário. São os usuários. É isso. Exatamente. Mas aí, como o foco do Adiocus é outro, né? É outro. Ele bloqueia até para que o WannaCry não entre, porque se o WannaCry entrar, o computador para, né? E não é o que o pessoal Isso, fez justamente. né? O foco foi esse, né? Bloquear para não infectar, porque os bots de mineração, o intuito deles é que o computador esteja funcionando muito bem, com um processamento bom, com uma boa memória, que ele vai usar isso para poder fazer a mineração, entendeu? Porque essas moedas digitais, elas dependem para a mineração de processamento. Ela precisa de um computador funcionando muito bem. Então, ele não vai nunca deixar, obviamente, o computador lento, né? E nem vai deixar o computador pegar outro vírus. Exatamente. Mas aí o WannaCry, ele chamou mais a atenção da mídia, né? E para falar, o WannaCry, ele usa, quando ele aproveita a brecha de segurança que os sistemas Windows têm, e ele implanta na vítima um ransomware, né? Ransomware. Isso, justamente. E ransomware. O que seria o ransomware, Humberto, para o pessoal entender? Na verdade, um ransom é um código que ele é executado no computador da vítima. Esse ransomware, ele simplesmente se apossa do drive da pessoa, ele criptografa todos os dados da pessoa, tá? Alguns deles utilizam algoritmos fortíssimos. Além disso, alguns deles fazem criptografia em cima de criptografia para dificultar, obviamente, você conseguir desfazer isso. Tá? E de posse dos arquivos criptografados, eles mandam uma mensagem para você dizendo que o seu computador ele foi tomado por sequestro, né? E pedem, obviamente, um resgate para você obter os seus dados de volta. O ransomware funciona dessa forma. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles pedem. Antigamente eles estavam pedindo em dólar, agora estão pedindo em Bitcoin ou em outra moeda digital, que também dificulta, né? O rastreio. Para quem dificulta o rastreio, justamente. Né? Primeiro de tudo, nunca se deve pagar.
para não incentivar, Exato. obviamente, a prática, né? E até porque não há garantia alguma que pagando você vai ter os seus dados de volta. E incentiva, né, o crime. Incentiva o crime, você não tem garantia de que vai ter os dados de volta, e mesmo que você tenha seus dados de volta, você não sabe até que ponto eles ainda estarão comprometidos no futuro. Então, é extremamente não aconselhável você fazer o pagamento disso. Tá? E aí seguir, o primeiro obviamente, pela cartinha. O primeiro registro que a gente tem aí de um ataque de ransomware foi em 1989, e aí só agora a gente está ouvindo falar mais, né, professor? E porque, lendo sites e blogs especialistas, eles falam o ransomware veio para ficar. Então, a que se deve? Porque está aumentando tanto, uma coisa que começou em 89, porque está aumentando tanto agora, e porque a tendência dele é permanecer aí por vários e vários anos, e só aperfeiçoar. Assim como a própria segurança da informação, ela vem mudando, né? E o aumento da quantidade de informação que você tem também na rede, a facilidade que você tem de obter informações, isso também ajuda muito, né, a disseminação desse tipo de coisa, porque, na verdade, o que você tem hoje em dia, toda uma facilidade de você aprender coisas novas, de você fazer cursos, de você pegar informações, está tudo na rede, né? Na verdade, isso começou o ano passado, com outro ransomware, que os caras conseguiram pegar o código dele, atualizaram o código e colocaram em um fórum lá na Deep Web por $100. Então, qualquer pessoa que tivesse $100 poderia comprar o código de um ransomware e criar e compilar o seu próprio e fazer o que bem entender. Então é isso. Por que em 1989, por exemplo, era tão difícil? Porque naquele tempo era tudo bem mais difícil. Até você hackear qualquer coisa era muito difícil. Para você invadir uma empresa naquele tempo, às vezes você tinha que invadir realmente a própria empresa, vasculhar o lixo dela, tá entendendo? Hackear telefones. Então era a curva de aprendizado naquele tempo era muito mais difícil, porque as ferramentas também, a informação sobre aquilo era muito mais difícil. Você teria que ter um conhecimento muito aprofundado até você conseguir fazer isso. Não só em eletrônica, não só em informática, mas em diversos outros pontos, e até mesmo em psicologia, quando se fala em engenharia social. E até tocando nesse ponto aí da invasão, a gente escuta muito, Humberto, quando a gente toca nesse assunto de invasões, de vírus, invasão de hacker, com os empresários, eles falam, não, mas minha empresa é uma empresa pequena, eu só tenho 2 computadores, qual hacker vai querer me invadir? Com certeza. Qualquer pessoa, ela vai estar suscetível ao ataque. Era exatamente isso. Eles não estão interessados em quem você é, realmente. Eles estão interessados no seu processamento. Eles estão interessados na sua memória, estão interessados no processador, estão interessados no seu computador, estão interessados no seu link de internet. Mesmo que você seja irrelevante para o mundo. Então, é um mito a questão da empresa ser pequena, ela é um alvo potencial também, assim como o usuário doméstico, não é isso? Qualquer pessoa, usuário doméstico, empresa, ele é um alvo em potencial, porque quando se tem apenas um computador fazendo uma mineração de um Bitcoin, isso demora muito tempo, tá entendendo? Então, se eu puder pegar 2 computadores ali, 2 computadores aqui, 2 computadores ali, 3 computadores ali, mais 2 computadores, 1 computador ali, juntar isso tudo transforma-se num cluster. Isso ou seja, um conjunto de computadores processando muita coisa. É diferente de ter só um computador. Então, o computador que está numa empresa, num tribunal, ou em qualquer outro lugar, ele vai processar da mesma forma que o seu computador está em casa também fazendo. Então, eles não querem só um computador, eles querem o máximo possível. Até celulares, eles fazem isso. Tá entendendo? Por exemplo, aquele maior, só para exemplificar, um dos últimos ataques que foram feitos aos sistemas de nomes nos Estados Unidos, que é quem segura a internet no mundo, foi feito utilizando dispositivos de internet das coisas. O que é dispositivo de internet das coisas? Uma câmera de vídeo,
um controle de um ar-condicionado, uma porta inteligente. Isso são dispositivos que hoje são inteligentes, controlados pela internet. Esses caras invadiram 150 mil dispositivos desses e juntaram todo mundo fazendo um ataque em um lugar só. Então, isso aí a gente chama de ataque distribuído. A mesma coisa. Então, eles não têm distinção. Pode ser uma torradeira, pode ser um telefone que esteja conectado na internet. Se eles tiverem a oportunidade de infectá-lo, eles vão fazer, porque quanto mais dispositivos eles tiverem controle, melhor. Assim como os computadores. Então, isso é mito, dizer, não, eu não sou ninguém está nem aí para mim. Claro que está. Você está na internet. Você tem um computador com memória, você tem um computador com processador, com HD, tem espaço, e eles querem você junto disso também. Então, pensar dessa forma é desinformação, na verdade. Exatamente. E até explicando um pouco, focando na parte da empresa, hoje o pequeno e médio empresário aqui, não só do interior da Paraíba, mas é uma realidade a nível de Brasil. Para a questão de corte de custos, as empresas hoje, grande maioria, operam com, primeiramente, o Windows pirata, que aí já faz elas serem um alvo potencial desse tipo de ataque. Para quem não sabe, o Windows pirata e o Windows original são iguais. A questão de funcionalidade é a mesma. A diferença é que no Windows pirata, você não vai conseguir baixar as atualizações automáticas que a Microsoft libera, justamente para ir fechando essas portas, essas brechas de segurança. E aí a pessoa que tem um Windows pirata, ele vai estar eternamente com aquelas brechas expostas para serem exploradas por esses criminosos digitais. Outra coisa que a maioria das empresas, pequenas e médias, que a gente está focando aqui, elas não investem na compra de um antivírus de licença original. Quando usam algum antivírus, às vezes é licença gratuita, que não tem a mesma quantidade de vacinas, nem a mesma frequência de atualização que um antivírus de licença original, feito para a empresa, tem. Então, aí já é outra brecha, já é outro campo de ataque do pessoal. E, focando na questão do ransomware, o backup, né? A grande maioria das empresas hoje negligenciam o backup. Então, não fazem backup. Quando fazem de maneira manual, em pendrive, em HD externo, e aí esse pendrive HD externo, ele pode danificar com o tempo, ele pega vírus também. Então, o pessoal não está dando a devida credibilidade à sua informação, a informação que a sua empresa gera, e que essa informação vamos dizer, junta e organizada no banco de dados. Então, focando em Paraíba, toda empresa na Paraíba hoje, ela tem que ter um software de gestão. Nesse software de gestão, no banco de dados desse software, estão lá todas as informações de estoque, contas a pagar, contas a receber. E se você, por acaso, chegar a perder esse banco de dados, que é o que o ransomware faz, ele sequestra esse banco de dados, e você não tiver um backup para voltar a trabalhar, de onde parou, então você vai ter consequências até fiscais. Até onde eu queria perguntar a Vandilson. Vandilson, uma empresa hoje as empresas no Brasil se classificam em simples nacional, que são empresas de menor porte, são a maioria, lucro presumido e lucro real. Então, se uma empresa, Vandilson, de cada regime de tributação dessa, por acaso for vítima de um ataque de ransomware e não tiver o backup para poder voltar a trabalhar, qual seria o prejuízo fiscal que esses empresários iriam ter? Na verdade, o prejuízo, a gente pode classificar aqui entre simples nacional e normal, né? Que o normal abrange lucro presumido e o lucro real, só uma questão de cálculo, formas de cálculo. O que, no caso do simples nacional, soluções nos nossos clientes, nós sempre criamos a cultura, mesmo que a empresa não tenha, de ter um controle mínimo, que entra aí um controle financeiro, um controle de estoque, mesmo que ele não tenha aquele controle à risca de 100% da empresa, do processo da empresa, nós tentamos manter esse controle mínimo do financeiro e do estoque. E quando o pequeno empresário começa a trabalhar dessa forma, de uma forma que não trabalhava de uma forma muito informal, às vezes no caderno, numa planilha, uma coisa bem simples, ele começa a gostar daquilo e ele começa a largar as outras opções, então ele fica preso no bom sentido da palavra,
aqueles processos automatizados, utilizando as informações que o sistema traz. Então, quando ele perde isso para um vírus, o vírus, quando o ransomware sequestra, ou qualquer outro vírus, ele fica de mãos atadas, ele não vai ter informações. No caso do Simples Nacional, o prejuízo é mais ainda gerencial, a questão de quem deve a você, dos fiados, do seu estoque, do que fiscal, até porque o Simples Nacional trabalha com a tributação em cima do faturamento, então não tem tanta burocracia, tem sim também, não estou aqui dizendo que o Simples Nacional não tem burocracia fiscal, mas é um processo menos impactante se comparado a uma empresa de lucro real, lucro presumido, que tem aí várias outras obrigações fiscais, como o SPED fiscal, tem SPED contábil, que alguns softwares também já emitem. E então o impacto é mais esse. Imagina a empresa perde toda aquela movimentação do mês em que o banco de dados foi sequestrado, e como é que ele vai informar uma movimentação? Ele vai ter que entrar com um BO, já teve casos aqui também, vai ter que entrar com um BO para justificar que aquela movimentação vai ser enviada sem dados nenhum, para possivelmente, de alguma forma, retificar, não sei, relançar todas as notas, enfim, é muito complicado, sem contar que para uma empresa de médio a grande porte, tem muito registro importante, mais ainda que nas pequenas empresas do Simples. Então, de qualquer forma, nos dois lados tem muita perda, e cabe às empresas não só fazerem mais aquele backup na própria máquina, que a gente nem chama isso de backup, salvar o arquivo na própria máquina, a gente não considera o backup. Então, sobre essa parte é isso. Eu só queria perguntar ao Humberto, porque a gente falou que qualquer pessoa ninguém está imune ao ataque, qualquer pessoa física também, não são só as empresas. Só que nesse último ataque específico, do final de semana passado, nós tivemos aí mais de quase 300 mil computadores infectados em todo o mundo, mais de 150 países, teve um sistema de saúde lá do Reino Unido, grandes empresas como FedEx, Renault, Nissan, a Telefônica lá da Espanha também foi infectada. O que a gente viu, que a mídia mostrou, foram as empresas. Eu queria saber se o Humberto sabe se existem casos de pessoas, até pessoas, sei lá, não sei, políticos, pessoas influentes, se teve algum caso, se soube de algum caso de pessoa física que foi atacado pelo ransomware nesse período, ou se foi só porque a mídia deu prioridade para as grandes empresas. Bom, houveram sim. Obviamente, muitos a gente não vai saber, porque as pessoas também não anunciaram que foram, obviamente. Mas eu soube de um caso de um escritório de advocacia que tinha 15 computadores e os 15 foram infectados. E eles não tinham backup. Então por aí você já entende a criticidade do que aconteceu com esse pessoal, né? Na verdade, o ano passado, eu já até conto isso nas minhas aulas. Na Ayrton já escutou essa historinha de que uma vez uma pessoa me ligou com um problema de ransomware logo quando começou, e me contou a história toda, né? Ele usava um Windows pirata, e era no servidor, era o computador que tinha o banco de dados, e era o mesmo computador que acessava a internet, que jogava a internet para a empresa. Em uma hora, uma pessoa precisou usar a internet e simplesmente tiraram a pessoa do computador onde ela usava e colocaram para usar no servidor. Acabou por essa pessoa clicando em um link que desencadeou um ransomware dentro do servidor, e para o azar dele, né, na época não existia vacina para o ransomware que ele fez, que ele foi infectado, e também ele não tinha, por exemplo, backup das coisas. Então ele passou 3 meses para reverter todo o problema que ele sofreu. Então esse é um pequeno exemplo do que aconteceu, né? Então, assim, com certeza deve ter tido muita gente. Com relação ao Windows pirata, que o Ayrton falou, só para complementar, a questão é que assim, o código é o mesmo, a do Windows pirata e do Windows original. Diferenças. Primeiro, para você deixar um Windows pirata, você utiliza um código feito por quem você nem conhece, você nunca viu uma pessoa que desenvolveu, tá? Que a gente chama de loader. Ativador, né?
um ativador. Então, você simplesmente também não sabe o que está acontecendo ali. Tá? Além da falta de atualização que você não tem, você não consegue atualizar o Windows. E o fato de tantas máquinas terem sido infectadas pelo WannaCry dessa vez, foi porque não estavam atualizadas. E 80% mais ou menos dessas máquinas, elas eram piratas. Então, o grande motivo foi esse, obviamente. A Microsoft se preocupou tanto com isso, obviamente, que ela até desenterrou atualizações para o Windows 2003, do Windows 2000 e para o XP. Coisa que ela tinha já dito há muitos anos que não ia mais dar suporte. Você vê como realmente foi bem sério o que aconteceu. Tá? Então a questão não é só você não utilizar o software pirata, são as consequências de você utilizá-lo sem saber nem o que está rodando ali dentro, já que você precisa ativá-lo. Se você ativá-lo, você usa código de terceiro. Você tem que colocar um programa de não se sabe quem, o que é que está rodando, o que é que está saindo. Então, só o fato de você já fazer isso já é complicado, né, para a questão de segurança. Ok? Seria quase como você abrir um e-mail de quem você não conhece, pedindo para você clicar no link para atualizar os dados cadastrais e você ir lá e fazer. A ransomware funciona, ele utiliza esse modus operandi aí. O recurso, a disseminação do ransomware é feita via e-mail, na maioria das vezes. Né? Eles mandam um link para você, você clica e ele ativa de alguma forma o software dentro da sua máquina, e daí ele se espalha através da rede. Né? E começa a disseminar a praga. Beleza. Humberto, eu queria só, algumas pessoas entraram aí depois na live, eu queria só fazer um resumo sobre o que é que a gente está fazendo aqui nessa live, para a gente dar sequência ao bloco final aqui da live, da nossa live. Bom, nós estamos falando aqui sobre segurança da informação, falando um pouco também sobre o ataque, foi considerado o maior cyberataque da história, né? Vários serviços, inclusive serviços de saúde do Reino Unido, grandes empresas afetadas, um vírus que sequestra seus dados, ele não necessariamente rouba, ele sequestra, o arquivo continua lá no seu computador, mas ele tem uma senha que, para você conseguir de volta, eles pedem um resgate. E eu estou aqui com Nairton Veras, que é pós-graduando em segurança de redes de computadores, especialista em sistemas operacionais e redes e supervisor técnico em infraestrutura de TI aqui na M3 Soluções. Eu sou Vandilson Lima, sou graduando em Ciências Contábeis, trabalho no time de suporte e de treinamento aqui dos nossos softwares de gestão da M3 Soluções, e também com o professor Humberto Júnior, ele que é consultor de segurança da informação e professor universitário na IESP, Estácio de São João Pessoa e no Unip. Ele também é analista de sistemas do Tribunal de Contas da Paraíba e proprietário da Plano de Desenvolvimento e Consultoria. Também filho de Cajazeiras, né? Nós vamos aqui entrar um pouco, vamos falar sobre algumas dicas de segurança que o foco seria pequenas e médias empresas, mas também que o pessoal de casa, aquele que tem o computador pessoal, ele também pode usar para proteger seus arquivos, suas fotos. Tem gente que trabalha em casa, usa o computador pessoal, muita gente, inclusive, que usa o computador pessoal para tá trabalhando, né, realizando trabalhos out office, fora do escritório. Então, necessita também dessa proteção, tanto quanto empresas, porém, o alvo, eu acho que de muitos ataques são de empresas, mesmo que a pessoa física, que as pessoas também não estejam isentos disso. Então, por favor, Nairton. Pronto, eu queria convidar o Humberto a passar aí. O que é que o empresário, pequeno, médio empresário, ele poderia fazer, Humberto, para pelo menos diminuir essa superfície de ataque? Quais medidas de segurança que uma empresa hoje, um empresário diz, eu vou abrir uma empresa, quais medidas de segurança que ele deveria ter para poder diminuir a chance de sofrer um ataque desse tipo e aí causar prejuízos, como o Vandilson falou, prejuízos operacionais, de perder todo o controle da empresa que está dentro dos seus computadores, no banco de dados, como também prejuízos fiscais, perder um prazo de um imposto, tem que pagar multa, o Estado não perdoa. Então, o que é que o empresário deveria fazer como medida de prevenção para diminuir a chance de uma infecção dessa, professor?
Bom, primeiro de tudo, nunca negligenciar a segurança da informação. Essa é a primeira de todas. O pequeno, o médio, o grande empresário, falando de empresas, obviamente, mas isso tem que ser disseminado em todas as áreas. Mas, especificamente, pequeno, médio, grande empresário, ele não deve nunca deixar a segurança da informação de lado. Isso eu sempre falo nas minhas aulas também, né? A grande dificuldade, justamente, de você fugir, conseguir prevenir isso tudo, é que, a começar pelos empresários, pelo dono de empresa, é que ele tem que ser a primeira pessoa preocupada em garantir a segurança da sua própria empresa. Se ele não tiver essa motivação, fica muito difícil de você implantar isso. Então, a segurança da informação é uma coisa preocupante. A gente está vendo agora, porque está saindo muito na mídia, a mídia está usando o poder dela para disseminar isso também, porque realmente é uma preocupação, tá? Mas, assim, fora isso, obviamente, são as dicas básicas que eu sempre falo para todo mundo. Treinamento de pessoas é o básico, tá? Pessoas bem treinadas, elas são pessoas que são menos suscetíveis a ataques, até porque o usuário, ele é o elo mais fraco da segurança, é o ponto onde os hackers eles estão focando mais, porque o usuário, ele é realmente o ponto de entrada em qualquer empresa, tá? Claro, obviamente você tem que ter todo um processo formado dentro da empresa, com políticas de segurança bem aplicadas, tá? Com regras bem aplicadas, com padrões seguidos. Então, é um conjunto muito grande de coisas, mas, assim, deixar as pessoas conscientes do perigo da internet, né, de não acessar páginas que não conhecem, né, não clicar em links de e-mails desconhecidos, tá? Se possível, utilizar criptografia de seus dados, né, criptografar suas mensagens, evitar utilizar wireless em redes desconhecidas, tá? Ter sempre, obviamente, um antivírus bom dentro da sua máquina para quem usa o Windows. Para quem pode muda o sistema operacional para outro, tá entendendo? Então tem uma série de fatores. O backup é super importante. Uma empresa que não tem backup, ela não tem segurança, né? Então, o backup é essencial. Se as pessoas que sofreram com o WannaCry, como, por exemplo, esse escritório que eu falei, se eles tivessem um backup, eles não teriam tido impacto. O impacto seria, obviamente, somente o tempo de resposta entre a hora que eles ficaram sem os computadores e até a hora que eles conseguiram recuperar. Mas, se você não tem o backup, então não existe a recuperação. Se não tem recuperação, o impacto vai ser sempre muito maior. Então, o backup de qualquer informação sensível, ele é essencial para garantir o retorno do serviço, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, mas é isso. Utilizar o Windows original, se você utiliza o Windows, não tem porquê. Se você quer facilidade, muito bem, beleza, vamos usar o Windows. Mas não tem motivo de uma empresa estar pirateando o Windows. É muito perigoso fazer isso. Tá? Mas funciona, mas você não sabe como é que está aquilo ali. Você não sabe se seus dados estão sendo vigiados, se você está sendo vigiado, se você está sendo roubado. Você só vai saber quando realmente você já estiver no prejuízo. E isso em quase todos os casos que eu recebo, o pessoal vem reclamar depois que o negócio já está feito, que o problema já está finalizado e não tem mais como retornar. Então, é muito importante que as pessoas elas tenham consciência sobre isso. Tá? Se você não tem condições de comprar uma licença do Windows, então troca o Windows, bota outro sistema operacional grátis. Mas para usar o Windows pirata, aí você está pedindo para ser invadido, pedindo para o pessoal roubar os seus dados, que não é interessante para ninguém, obviamente, né? Então a gente está com os exemplos aí, né? Os exemplos estão aí, não é ninguém que está inventando, ninguém está
tá querendo forçar você a comprar, né? A gente só vê os resultados depois que realmente a coisa tá feia, né? Então, nunca deixe para investir em segurança só depois do impacto. Sempre faça prevenção antes da reação. Reagir é muito ruim, principalmente quando você trabalha com dados de clientes. Dados de clientes é uma coisa muito importante. Você não pode deixar os dados do seu cliente à mercê de outras pessoas. Isso mancha o nome da empresa, isso mancha a reputação dela na internet. E a internet está aí justamente para isso. Né? É para você fazer uma publicidade boa ou você fazer a publicidade ruim. Então, você tocou num ponto interessante. Né? Justamente. O banco de dados é da empresa, mas está as informações de seus clientes lá. Né? Então, é uma responsabilidade a mais para a empresa. Você não vai querer. E não existe propaganda pior do que um cliente insatisfeito, né? Jogando o teu nome no ralo. Não existe coisa pior. Então, se você quer garantir a qualidade do seu serviço, você quer garantir o nome da sua empresa, então é ideal que você entre no padrão, faça como tem que realmente ser, né? Garanto a você que você vai trabalhar com tranquilidade, você vai abstrair muitos problemas e tudo vai fluir muito melhor do que se você tivesse que estar resolvendo outros pepinos que não tem nada a ver, né? E se preocupando somente com o quê? Com o que você tem que fazer, que é vender ou manter o seu serviço, a qualidade do seu serviço para os seus clientes, o seu negócio. Exatamente. E aí, pegando essas dicas do professor Humberto, ou aquele cliente que tiver dúvida, que por conta dos ataques, por conta da repercussão que houve na mídia, querer aplicar, querer saber como é que eu faço para criar uma política de segurança na minha empresa, e como é que eu faço para implantar backup em minha empresa, e como é que eu faço para deixar meu banco de dados mais seguro. Então, nós temos um canal, nós temos no site da M3, www.am3soluções.com.br. Você pode deixar lá o seu contato, ou então envie um e-mail para contato@m3soluções.com.br, esclarecendo sua dúvida, colocando marcando alguma reunião. Então, algum supervisor vai retornar para esse cliente e vai poder guiar o empresário para que ele possa pôr em prática boas práticas de segurança da informação. Então, vou passar para Vandilson para ele fazer as considerações finais da live, que o professor Humberto tem compromisso já, mas, ao meu ver, foi uma live muito proveitosa. Você que é empresário, você que é estudioso, você que é curioso da informática, você que é usuário do Mesh também, recomendo assistir, porque teve dicas muito interessantes aí que foi repassado aqui. Beleza, então acho que é isso. Nós, como não foi feita uma divulgação muito prévia sobre a live, nós não tivemos muitas perguntas, mas nós vamos postar esse vídeo lá no Facebook, e quem tiver perguntas pode mandar lá no Facebook ou aqui no próprio Hangout do Google, a gente vai estar respondendo, Nairton, eu. Se possível, a gente vai enviar alguma pergunta para Humberto, se for algo que seja da sua competência. E eu só queria agradecer a quem participou, a você que está assistindo o vídeo, ou agora, ou depois da gravação. E é isso. Eu queria, se Humberto quiser falar alguma coisa aí sobre a empresa, o que é a empresa dele, as suas considerações finais, Humberto. Tudo bem. Não, agradecer a oportunidade, né? Dizer que eu estou sempre à disposição, de que vocês precisarem nessa parte de segurança da informação. Então tem meu contato, você tem meu contato aí. Se tiver alguma dúvida, pode enviar, que a gente, na medida do possível, a gente vai estar respondendo. A minha empresa de consultoria é nessa área de segurança da informação. Eu também trabalho com infraestrutura e cloud computing, né? Também estou especializado em Amazon, na Amazon, também na Google Cloud, tá no Bluemix da IBM e no Azure da Microsoft. A gente tem trabalhado bastante também com essas plataformas. Tá? Além do que, estou trabalhando também muito com clusterização e containerização de aplicações web. Tá? Então, assim, nessa área também, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição.
Obrigado, Vandilson. Obrigado, Nair, também pela oportunidade. Que a M3 é cliente de Humberto, né? Humberto administra o nosso isso. site, a segurança. Isso. Então, eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer ao Humberto. A M3 Soluções está sempre aí trazendo informação para o pessoal. Nós temos o nosso blog, acessa lá, am3soluções.com.br. E no mais é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu mais uma vez e até logo.